O milagre que mudou a vida de Vanessa, a cura da alcaptonúria no altar da fé. Vanessa tinha apenas 28 anos, mas seu corpo parecia carregar o peso de uma vida inteira de sofrimento. Desde criança, ela convivia com uma doença rara e degenerativa chamada alcaptonúria, uma condição genética que faz com que o corpo não consiga quebrar corretamente um aminoácido chamado homogentísico. O resultado: articulações rígidas como pedra, dores insuportáveis e uma urina que escurecia como tinta ao entrar em contato com o ar. Os médicos tinham sido claros, não havia cura. Com o tempo, seus joelhos, quadris e colunas se deformariam, deixando-a incapaz de andar. Aos 40 anos, provavelmente estaria em uma cadeira de rodas. Mas Vanessa não queria aceitar aquele destino. Ela já havia tentado de tudo: remédios caríssimos que só aliviavam um pouco a dor, fisioterapias que pareciam inúteis, e até mesmo um transplante de fígado, sugerido como última esperança, mas o custo era proibitivo, e seu plano de saúde não cobria. Sua família, humilde, não tinha como arcar com as despesas. Seu marido, Carlos, um motorista de aplicativo, trabalhava até 16 horas por dia para pagar as consultas, mas as contas só aumentavam. A depressão começou a bater à porta. Até quando, Deus, ela chorava todas as noites, escondida no banheiro para que os filhos pequenos, Pedro, de 6 anos, e Sofia, de 4, não a vissem fraca. Foi numa tarde de quarta-feira, quando a dor estava tão intensa que ela mal conseguia segurar uma colher, que sua vizinha, Dona Maria, bateu à porta. Minha filha, você já tentou a Igreja Universal do Reino de Deus? Lá tem pastores que oram com unção, e Deus faz milagres que a medicina não explica, disse a senhora, com os olhos brilhando de fé. Vanessa, cética, quase riu. Dona Maria, eu já tentei de tudo. Até reza eu fiz, e nada adianta. Mas a vizinha não desistiu. Não é qualquer reza, minha filha. Lá tem a corrente de oração, tem a fogueira santa, tem a unção do Espírito Santo. Deus está esperando você dar um passo de fé. No domingo seguinte, Carlos, exausto mas esperançoso, levou Vanessa até a Universal mais próxima. Ao entrar, ela se surpreendeu com o ambiente. Não era um lugar frio e silencioso como imaginava, mas cheio de pessoas sorrindo, cantando com alegria, e um pastor no altar falando com uma autoridade que ela nunca tinha visto antes. Deus não é Deus de derrotados. Ele é Deus de milagres, gritava o pastor, enquanto a congregação respondia com um coro uníssono: Amém. Vanessa sentiu algo estranho no peito, uma mistura de medo e esperança. Quando o pastor pediu que quem precisasse de um milagre se dirigisse ao altar, Carlos a olhou nos olhos e sussurrou: Vamos, amor. Não custa tentar. Com lágrimas nos olhos e as pernas tremendo, Vanessa se levantou. Foi difícil caminhar até a frente, mas quando chegou, o pastor a recebeu com um sorriso e colocou a mão em sua cabeça. Filha, o que você precisa de Deus hoje? Vanessa engoliu o choro e respondeu: Pastor, eu tenho uma doença rara, os médicos disseram que não tem cura. Minhas articulações estão se destruindo, e eu não quero ficar em uma cadeira de rodas. Eu preciso de um milagre. O pastor então fez algo que a marcou para sempre. Ele não apenas orou, mas gritou em oração, com uma fé contagiante. Em nome de Jesus, eu quebro essa maldição genética. Essa doença não veio de Deus, veio do inimigo, e hoje ela sai da vida dessa filha. Pelo poder do Espírito Santo, eu determino: articulações novas, corpo restaurado, vida transformada. A congregação começou a clamar junto, e Vanessa sentiu como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo. O pastor então pegou o óleo ungido e fez o sinal da cruz em sua testa. Receba sua cura, em nome de Jesus. Nos dias seguintes, Vanessa voltou à igreja todas as vezes que podia. Participou da campanha da fé, onde aprendeu que a fé sem obras é morta e que Deus honra quem é fiel. Ela começou a separar o dízimo e as ofertas, mesmo com as contas apertadas, porque o pastor ensinou: quem obedece a Deus em tudo, vê milagres em tudo. Também entrou na corrente de oração das 12 horas, onde centenas de pessoas se uniam em fé pelo mesmo propósito. À noite, participava das vigílias de oração, onde o fogo do Espírito Santo queimava as amarras do inimigo. Uma semana depois, algo incrível aconteceu. Vanessa acordou e, pelo hábito, já esperava a dor ao mover os joelhos. Mas, não doía. Ela sentou na cama, assustada, e tentou levantar. Os joelhos não rangiam, não travavam.
Correu até o banheiro e olhou no espelho. Suas articulações, antes inchadas e deformadas, estavam normais. Ela começou a chorar e a agradecer a Deus em voz alta. Carlos acordou assustado e a encontrou dançando no quarto, rindo e chorando ao mesmo tempo. Carlos, eu estou curada. Eu estou curada. No domingo seguinte, Vanessa subiu ao altar para dar seu testemunho. Com a voz embargada, ela contou como Deus a havia libertado da doença que a medicina chamava de incurável. O pastor, emocionado, levantou suas mãos e disse: "Isso aqui não é sorte, não é coincidência, é o poder de Deus manifestado através da fé. Quem acredita, vê a glória." A igreja inteira explodiu em aplausos e louvores. Hoje, Vanessa não só está completamente livre da alcaptonúria, os exames confirmaram a cura, como também se tornou uma guerreira da fé. Ela agora ajuda na igreja, participando do grupo de visitação a doentes, levando a mesma esperança que um dia recebeu. Seu casamento foi restaurado, suas finanças melhoraram, e seus filhos crescem vendo o milagre que Deus operou em sua mãe. A lição que Vanessa aprendeu e que agora compartilha com todos é esta: Deus não muda as nossas circunstâncias apenas quando a gente pede, Ele muda quando a gente crê de verdade. A Igreja Universal me ensinou que a fé não é só acreditar que Deus pode, mas agir como se Ele já tivesse feito. O dízimo, as ofertas, as orações, as vigílias, tudo isso é semente. E quando a gente planta com fé, Deus dá a colheita do milagre. Minha vida é a prova de que, onde a medicina falha, Deus nunca falha. E assim, mais uma história de vitória é escrita nos anais da Igreja Universal do Reino de Deus, onde o impossível se torna possível, e onde a fé move montanhas e até mesmo doenças consideradas incuráveis. Glória a Deus! Vanessa não imaginava que sua história de fé iria inspirar tantas outras pessoas. Depois de compartilhar seu testemunho na igreja, ela começou a receber mensagens de desconhecidos que, ao ouvirem sua vitória, também decidiram crer em Deus por um milagre. Uma dessas pessoas era Dona Maria, uma senhora de 62 anos que lutava contra um câncer agressivo e já havia sido desenganada pelos médicos. Dona Maria chegou à Universal arrastando os pés, sem esperança, mas com um último fio de coragem. Ao ouvir Vanessa falar sobre como Deus a havia curado, algo dentro dela se acendeu. Se Deus fez por ela, pode fazer por mim também, pensou. Ela começou a frequentar as reuniões, a participar das campanhas e a semear com fé, mesmo quando o corpo doía e as forças pareciam acabar. Os pastores oravam por ela, e ela, mesmo com lágrimas nos olhos, repetia: "Senhor, eu creio. Mesmo que eu não veja ainda, eu creio." As semanas passaram, e Dona Maria voltou ao hospital para novos exames. Os médicos, incrédulos, olhavam para as telas dos aparelhos, revendo os resultados 1, 2, 3 vezes. O tumor, que antes ocupava grande parte de seu pulmão, havia sumido. "Isso não é possível", disse um deles. Mas Dona Maria, com um sorriso no rosto, respondeu: "Para os homens não, mas para Deus, tudo é possível." Ela saiu do hospital direto para a igreja, onde, emocionada, deu seu testemunho. Deus usou a história da Vanessa para me alcançar. Se ela não tivesse compartilhado, eu não estaria aqui hoje. Enquanto isso, Vanessa continuou firme na igreja, agora como uma intercessora. Ela passava horas no altar, orando por outras pessoas que chegavam com doenças, dívidas ou famílias destruídas. Muitas vezes, ela via o desespero no olhar daqueles que buscavam ajuda, mas também via a transformação quando eles decidiam confiar em Deus de verdade. Um dia, um jovem chamado Rafael chegou à igreja arrasado. Ele era viciado em drogas há mais de 10 anos e já havia perdido tudo: a família, o emprego, a dignidade. "Não tenho mais jeito, pastor", ele chorava. Vanessa se aproximou e, com voz firme, disse: "Deus não olha para o que você foi, mas para o que você pode ser. Eu também já estive no fundo do poço, mas Ele me tirou de lá. E vai tirar você também." Rafael começou a frequentar as reuniões de libertação, a participar das correntes de oração e a jejuar. Não foi fácil, as tentações vinham forte, mas ele se apegava à palavra de Deus e aos testemunhos de vitória que ouvia. 3 meses depois, Rafael estava de pé no altar, limpo, restaurado e com um emprego novo. Sua mãe, que havia desistido de vê-lo vivo, estava ali, abraçada a ele, chorando de alegria. "Mãe, Deus me deu uma segunda chance", ele dizia. E assim, mais uma vida era transformada, mais um milagre era escrito.
A Igreja Universal continuava sendo um farol de esperança. Não era apenas um lugar de pregações, mas um campo de batalhas espirituais onde o inimigo era derrotado, onde corações quebrantados eram sarados e onde o impossível se tornava real. Vanessa, Dona Maria, Rafael, todos eles eram provas vivas de que, quando a gente entrega tudo nas mãos de Deus e age com fé, Ele não apenas ouve, como responde de maneira poderosa. E assim, a cada reunião, a cada campanha, a cada testemunho, mais pessoas descobriam que, não importa quão grande seja o problema, Deus é maior. Que não importa quão escura seja a noite, a luz dele sempre brilha. E que, na Igreja Universal, os milagres não são lendas, são realidades que mudam vidas todos os dias. Glória a Deus! Naquela mesma semana, enquanto os testemunhos ainda ecoavam nos corredores do templo, uma jovem chamada Ana Cláudia chegou arrastando não só o corpo, mas uma dor que parecia não ter fim. Havia 3 anos, uma doença rara havia tirado seus sonhos, sua alegria e até a vontade de viver. Os médicos tinham sido claros: não há cura. Apenas palhação. Mas no fundo do seu coração, uma centelha de fé ainda resistia. Ela entrou na Universal quase por insistência da tia, que já havia visto milagres ali. Ana Cláudia mal conseguia andar, apoiava-se em uma bengala e cada passo era uma luta. Ao sentar-se no banco, sentiu algo diferente. Não era só o ambiente, era como se uma paz invisível a envolvesse. Quando o pastor começou a orar, ela fechou os olhos e deixou as lágrimas caírem. Senhor, se o Senhor existe, me mostra que o Senhor se importa, sussurrou entre soluços. O pastor, guiado pelo Espírito Santo, parou no meio da mensagem e apontou diretamente para ela. Tem alguém aqui que está ouvindo os médicos dizerem que não há saída, mas Deus está dizendo que hoje é o seu dia de vitória. Ana Cláudia sentiu um arrepio. Era ela. Não tinha dúvida. Quando o homem de Deus impôs as mãos sobre sua cabeça, uma corrente elétrica parecia percorrer seu corpo. Ela caiu no chão, não de fraqueza, mas de uma força que a dominou. Minutos depois, quando se levantou, algo incrível aconteceu. A dor que a acompanhava há anos tinha sumido. Como se nunca tivesse existido. Hesitante, ela largou a bengala e deu um passo. Depois outro. E outro. Até que, sem perceber, estava correndo pelos corredores da igreja, gritando: estou curada. Jesus me curou. As pessoas ao redor choravam, louvavam, abençoavam a Deus. Mais um milagre estava escrito. Mas a história não parava por aí. 2 bancos atrás, um homem chamado Carlos observava tudo com olhos úmidos. Ele era viciado em drogas há mais de uma década. Já tinha perdido a família, o emprego, a dignidade. Chegou à Universal depois de uma noite em claro, com o corpo tremendo pela abstinência e o coração cheio de culpa. Deus não vai querer me ouvir, pensava. Mas quando viu Ana Cláudia correndo, livre daquilo que a aprisionava, algo dentro dele quebrou. Naquela noite, durante a reunião de libertação, Carlos se ajoelhou no altar e entregou sua vida a Jesus. Não foi fácil, as tentações voltaram, os demônios não desistiram sem luta. Mas ele persistiu. Todos os dias, estava na igreja. Todas as noites, orava até dormir. E pouco a pouco, a escuridão que o dominava foi se dissipando. 1 mês depois, ele voltou ao altar, mas dessa vez não era para pedir, era para agradecer. Com voz firme, testemunhou: Jesus me libertou. Hoje sou um novo homem. Enquanto isso, em outra cidade, uma mãe desesperada ligava para a Universal depois de ver os testemunhos na TV. Seu filho, Lucas, de apenas 7 anos, estava em coma há uma semana após um acidente. Os médicos já tinham dito que, se acordasse, não seria mais o mesmo. Mas ela não aceitou aquela palavra. Com o telefone no ouvido, uma obreira orou com ela, declarando vida sobre aquele menino. Na mesma hora, no hospital, os monitores começaram a apitar. Lucas mexeu os dedos. Abriu os olhos. E, para espanto de todos, sentou na cama e pediu água. Quando a notícia chegou à igreja, foi uma explosão de alegria. Mais uma família salvada. Mais um impossível tornado possível. E assim, como uma corrente que não se quebra, os milagres se multiplicavam. Não eram coincidências. Não eram sorte. Eram respostas de um Deus que não muda, que ainda hoje opera maravilhas através da fé daqueles que creem.
A Igreja Universal não era apenas um lugar, era um portal onde o céu tocava a terra, onde vidas eram restauradas e onde o diabo era derrotado em nome de Jesus. Porque quando a gente menos espera, mas mais precisa, Deus age. E Ele não faz acepção de pessoas. Seja uma doença, um vício, uma família destruída ou um sonho perdido, lá, no altar, tudo pode mudar. Basta crer. Basta entregar. Basta persistir. E os milagres? Eles continuam acontecendo. Todos os dias. Para quem tem fé. Naquela mesma semana, enquanto o testemunho da família ainda ecoava pelos corredores da Universal, uma mulher chamada Marisa entrou arrastando os pés, com os olhos inchados de tanto chorar. Ela carregava nas mãos um envelope amassado, cheio de contas atrasadas e notificações de despejo. O desespero estava estampado em seu rosto, como se cada passo até a igreja fosse uma batalha contra a vontade de desistir. Não aguento mais, pastor, ela confessou, com a voz quebrada, assim que o obreiro a recebeu no altar. Meu marido me deixou, perdi o emprego, e agora vão tirar minha casa. Não tenho para onde ir com meus 2 filhos. O obreiro, com a mesma fé que já tinha visto tantos milagres, colocou a mão em seu ombro e disse com firmeza: aqui, sua história muda. Deus não abandonou você. Ele só está esperando você soltar o que está nas suas mãos para ele agir. Marisa não entendeu direito, mas obedeceu. No culto daquela noite, enquanto o bispo falava sobre a providência divina, ela foi até o altar e, com lágrimas, entregou aquele envelope cheio de dívidas. Não era um gesto simbólico, era uma rendição total. Senhor, eu não sei mais o que fazer. Toma tudo. Eu confio em ti. 3 dias depois, o telefone de Marisa tocou. Era uma empresa onde ela havia se candidatado meses atrás, mas nunca tinha recebido resposta. Do outro lado, uma voz alegre disse: Dona Marisa, nós revisamos seu currículo e gostaríamos de marcá-la para uma entrevista amanhã. O salário é compatível com suas necessidades, e a vaga é imediata. Ela quase deixou o celular cair. Mas não parou por aí. No mesmo dia, enquanto arrumava as crianças para sair, alguém bateu à porta. Era um homem com um envelope na mão. A senhora é a Marisa Silva? Sou eu. Bom, eu trabalho no cartório e vi seu nome numa lista de doações. Alguém pagou todas as suas dívidas atrasadas. Está tudo quitado. Ela não acreditou. Abriu o envelope e lá estavam os comprovantes, um por um, com a assinatura de um desconhecido. Deus proveu. Não desista. Naquela noite, Marisa voltou à Universal, mas não mais com lágrimas de dor. Desta vez, era uma chuva de gratidão. Ela subiu ao altar com o envelope das dívidas pagas e o contrato de trabalho, gritando: Deus é fiel. Ele não mentiu. E o povo, que já estava acostumado a ver o impossível virar possível, explodiu em glórias. Porque ali, entre aquelas paredes, não havia espaço para o anão dar mais. Não havia problema grande demais, nem situação sem saída. Havia, sim, um Deus que ouve o clamor dos seus filhos e age quando menos se espera. E assim, como um rio que não seca, os milagres seguiam fluindo. Uma mãe recebia a cura do filho depois de anos de tratamento sem sucesso. Um jovem viciado em drogas era libertado e restaurado à família. Um casal à beira do divórcio renovava os votos no mesmo altar onde quase tinha se separado. Porque a Universal não era só uma igreja. Era um lugar onde a fé encontrava resposta. Onde o choro virava alegria. Onde o impossível perdia o significado. E o melhor: isso não era coisa do passado. Não era uma história que só acontecia com os outros. Era real. Era agora. Era para quem acreditava. Porque quando a gente solta o que está nas mãos, Deus coloca nas nossas algo muito maior. E assim, a cada culto, a cada oração, a cada pessoa que se rendia, o milagre se repetia. Deus ainda faz. E Ele quer fazer por você. Naquela noite de quarta-feira, o Templo da Universal na zona leste de São Paulo estava lotado como sempre. O ar cheirava a café recém-feito das termas que os obreiros serviam, misturado ao perfume das flores no altar. Mas havia algo diferente no clima. Uma expectativa que fazia até os mais cansados levantarem as mãos sem forças. Entre a multidão,
uma mulher chamada Marisa apertava contra o peito uma foto amarelada. Era a última imagem do filho, Pedro, antes do acidente. Há 3 anos, um tombamento de caminhão o deixará em estado vegetativo. Os médicos tinham dito que era irreversível. O cérebro dele não responde mais, repetiam, como se fosse uma sentença. Mas Marisa não aceitou. Toda semana, ela vinha à igreja, mesmo quando as pernas doíam de tanto andar até o ponto de ônibus, mesmo quando as lágrimas embaçavam a visão da Bíblia. Naquela noite, o bispo falou sobre a mulher do fluxo de sangue. Ela gastou tudo o que tinha com médicos, e só piorou. Mas quando tocou nas vestes de Jesus, a hemorragia secou na hora. As palavras ecoavam no coração de Marisa como um martelo: se ela conseguiu, por que eu não? Ela fechou os olhos e sussurrou: Senhor, eu não tenho mais forças. Mas o Senhor tem. No momento da oração, quando as mãos do bispo se levantaram sobre a congregação, Marisa sentiu algo estranho. Um calor começou nos pés e subiu como uma corrente, como se alguém tivesse ligado uma chama dentro dela. Os braços tremeram. A foto escorregou dos dedos. E então, sem entender como, ela ouviu uma voz dentro do peito: vá. Ele está te esperando. No dia seguinte, Marisa entrou no quarto do hospital com o coração na garganta. Pedro estava deitado, imóvel como sempre. Os monitores bipavam no mesmo ritmo monótono. Ela se aproximou, segurou a mão fria do filho e começou a falar, não com lágrimas, mas com uma certeza que não vinha dela: Filho, a mamãe trouxe uma palavra para você. Jesus te curou. Levanta. Ninguém viu o momento exato em que os dedos de Pedro se mexeram. Nem quando os olhos, antes fixos no vazio, piscaram devagar. Mas quando a enfermeira entrou para checar os sinais e viu o jovem tentando se sentar, o grito dela chamou todo o corredor. Médicos correram. Exames foram feitos. E o que era impossível ontem, estava ali, gravado nos papéis: atividade cerebral normal. Movimento voluntário. Recuperação inexplicável. Naquela mesma semana, Pedro entrou na Universal. Não em uma cadeira de rodas, não com a ajuda de ninguém. Ele caminhou sozinho até o altar, seguiu a mãe de joelhos e chorou como um menino. Não eram lágrimas de dor. Eram de quem finalmente entende que Deus não esquece de ninguém. E o mais lindo? Essa não foi uma história isolada. Enquanto Marisa abraçava o filho no culto de ação de graças, do outro lado do templo, um homem chamado Carlos recebia a notícia de que o tumor que o consumia havia sumido depois da oração com o óleo ungido. Na fila do café, uma moça contava que o emprego que perdeu há meses foi restituído em dobro, no mesmo dia em que entregou o dízimo pela fé. E assim, como ondas, os testemunhos se multiplicavam. Porque a Universal não é um lugar de teorias. É um hospital de almas. Um campo de batalhas vencidas. Onde o que os homens chamam de fim, Deus chama de começo. E tudo o que lhe pede é um coração disposto a crer. Você pode até duvidar. Pode até dizer que é coincidência. Mas pergunte para Marisa, que hoje cozinha o prato favorito do filho na mesa que já foi arrumada para um velório. Pergunte para Carlos, que jogou fora os remédios de quimioterapia. Pergunte para os milhares que, como eles, descobriram que milagre não é coisa de filme, é coisa de quem não desiste. E se você está lendo isso agora, saiba, a sua história também pode mudar. Talvez você esteja com as mãos vazias, o coração partido, a fé em frangalhos. Mas é justamente aí que Deus age. Porque Ele não precisa de você perfeito. Ele só precisa de você aqui. Então venha. O lugar do seu milagre está marcado. E ele pode começar hoje. O milagre que não tem fim. Marisa serviu o prato de lasanha, o favorito de Lucas, e sentiu o cheiro quente se misturar às lágrimas que não caíram. 1 ano antes, os médicos tinham dito que era tarde. Que o câncer do filho de 12 anos já havia vencido. Ela se lembrava do silêncio na sala, do padre que veio ungir o menino, das flores brancas que enfeitaram a mesa da cozinha, aquela mesa, agora repleta de risadas e garfos batendo nos pratos. Lucas, com as bochechas coradas e os cabelos crescendo de novo, pediu bis. Mãe, faz mais desse molho, e ela só conseguiu assentir, porque as palavras se perderam entre o agradecimento e o espanto.
Carlos, enquanto isso, abriu a gaveta do banheiro e viu o espaço vazio onde antes ficavam as caixas de remédios. O último exame havia saído limpo, sem vestígios da doença. Ele segurou o papel com mãos que já não tremiam, lembrou-se das noites em que orou até o amanhecer, dos dias em que a fraqueza o derrubou, mas a fé o levantou. Agora, corria no parque aos domingos, sentia o sol no rosto e sabia, a morte não tinha sido o fim. Tinha sido, como Deus sussurrar em seu desespero, um convite para recomeçar. E você? Talvez esteja lendo isso com o celular tremendo nas mãos, com a alma gritando que já tentou de tudo. Mas milagre não é sobre merecimento, é sobre entrega. É o pai que segura a mão da filha depois de anos de silêncio. É o diagnóstico que some como neve ao sol. É a conta que se paga com o dinheiro que aparece no momento certo. Deus não precisa de você inteiro para começar, Ele trabalha com cacos. Com o que sobrou. Com o que doí. A lição. O milagre não é o fim da tempestade, mas a certeza de que alguém acalma com você. Às vezes, ele muda a história. Outras, muda você dentro dela. E ambas são vitórias. Então respire. O lugar do seu milagre não é um endereço, é agora. É aqui, onde a dúvida encontra a coragem de acreditar. Onde o impossível se curva diante de um Deus que especializou em ressuscitar sonhos. Comece. Mesmo que seja só com um suspiro de esperança. Porque do outro lado do anfim em que você vê, ele já está arrumando a mesa. E o primeiro prato é para você.